Olá, esse é o nosso quarto vídeo sobre o que não aprendemos na escola sobre imigração alemã no Rio Grande do Sul. Eu sou Daniela Silveira Gonchorowski, eu sou graduada em Pedagogia pela Unicinos e estou graduanda em História como segunda graduação no Centro Universitário Internacional Uninter. Esse trabalho ele faz parte da cadeira da disciplina de Estágio em Ensino Fundamental. E por que fazer esse trabalho? Como eu disse nos outros vídeos, a gente aprende na escola somente o básico sobre todo esse processo migratório. Porém, surgiu a minha curiosidade de saber um pouco mais a fundo sobre a chegada dos alemães e tudo que envolveu esse processo, né? Então, aí a ideia de fazer esse artigo. Claro que não foi feito um aprofundamento, como eu falo, não foi feito um trabalho de muita pesquisa, mas foi feita uma pesquisa, sim, sobre um pouco mais aprofundada sobre só o que sabemos, que aprendemos na escola. Todo esse trabalho e a bibliografia que foi utilizada, ela vai constar no último PowerPoint, e também nas imagens ela aparece. Nós falamos, né? Eu vou botar aqui o PowerPoint, fica mais fácil, tá? Vou compartilhar com vocês. Eu vou fechar a minha imagem, que eu me sinto mais confortável. O nosso trabalho, né? Aqui está o nome e os dados. A gente já falou dessa imagem do pintor alemão Ernest Zener, radicado no Brasil. Ele chegou em 1922 em Porto Alegre e auxiliou na formação de vários artistas gráficos gaúchos, além de ter ilustrado vários livros do Érico Veríssimo. Então, aqui a gente viu, né, o desembarque, a política do Império, nós vimos sobre a feitoria do linho cânhamo, vimos aqui a antiga, antes da reforma, vimos a reforma, vimos mais recentemente a parte que desabou, vimos como foi a viagem dos alemães, os primeiros anos, vimos a biografia do médico Johann Daniel Willebrand, uma peça fundamental nos primeiros anos, aqui na colônia. Vimos sobre a lei do orçamento, aqui as imagens de como era o transporte, como foi o transporte. Falamos sobre a colonização, a Revolução Farroupilha, os massacres indígenas que aconteciam, sobre as industrializações, o comércio, como era a vida na colônia. Aqui temos mais fotos, né? Temos uma foto de uma migração interna, temos uma foto de uma venda, aqui de uma alfaiataria, de uma serraria, de uma tipografia, de uma olaria. Vimos também sobre as heranças culturais e a Segunda Guerra, a culinária, as festividades natalinas, as sociedades, a campanha de nacionalização que veio junto com a guerra, né? Os esconderijos que as famílias utilizavam para esconder todo o material, né, que eles tinham em alemão durante a Segunda Guerra. Por fim, para essa aula, eu deixei um fato muito importante que aconteceu, que ele não pode ser ignorado, que é o conflito religioso chamado de Os Muckers, que aconteceu na localidade de Sapiranga, no Morro Ferrabras. Esse conflito
Ele foi retratado em filme. O mais recente deles foi A Paixão de Jacobina, ali pelos anos 2000, se eu não me engano, que aconteceu esse filme, e a Letícia Spiller fez o papel da Jacobina. Temos também várias obras literárias que aparecem. Temos a obra do Assis Brasil, Videiras de Cristal, bastante conhecida também, que conta a história deles. A minha pesquisa foi feita no livro do escritor Felipe Umbral. Vocês sabem, eu já falei, né? Ele é um escritor hamburguense que é conhecido por pesquisar e escrever sobre os alemães da nossa região. Então, vamos lá. Os Muckers. Foi um conflito religioso ocorrido na segunda metade do século XIX, que acarretou com a devastação de um povoado. O que eu fiz aqui foi uma forma resumida dessa história que nós vamos falar agora, porque só esse fato ele merece um artigo inteiro, de tão complexo que ele é. Então, isso aqui foi só um apanhado geral mesmo, tá? Eu vou utilizar aqui o livro do Felipe como referência. E vou ver para vocês aqui, contar que ele conta umas histórias aqui bem legais. Na segunda metade do século XIX, os habitantes das colônias alemãs vivenciaram um conflito que ainda hoje é lembrado pelas pessoas mais idosas. Nas antigas terras de Kremer e Schmidt, lá nas proximidades do alto do Morro Ferrabras, na localidade de Sapiranga, um grupo liderado por uma mulher conhecida como Jacobina tentou criar um movimento religioso numa região onde a população carecia de assistência médica e religiosa, e onde havia famílias com baixa formação cultural e poucas condições econômicas. A Jacobina, ela era neta de imigrante Johann Liborius Mentz, que era natural de Tambach, em Turingen, e chegou em São Leopoldo em 6 de novembro de 1824. Ou seja, o pai da Jacobina chegou em São Leopoldo junto com o médico lá, na mesma leva de imigrantes que chegaram lá junto com o Johann Hillebrand, lembra? Na segunda leva de imigrantes que chegaram. O pai dela, o vô dela, na verdade, que chegou. Ele chegou com a esposa e 4 filhos. Ele era carpinteiro e lavrador aqui. Ele se estabeleceu aqui em Hamburgerberg, Novo Hamburgo atualmente, né? Ele era proprietário do lote número 1 e faleceu algumas semanas após a sua chegada no Brasil. O filho mais velho, de nome André, casou com Maria Elisabeth Miller, cujo pai fora expulso da Saxônia após tentar fundar uma nova religião. Ou seja, o vô da Jacobina o avô materno, já havia tentado formar uma nova religião. Porém, lá na Alemanha, ainda na região da Saxônia. O casal Mentz participava ativamente da igreja, tinha 7 filhos. No caso, o André e a Maria Elisabeth Miller, né? Os pais da Jacobina. Eles tinham a Jacobina e mais 6 filhos. Jacobina era a mais nova. Ela se casou com João Jorge Maurer, de São José do Hortêncio. Após o casamento, mudaram-se para Sapiranga, onde ele atuava como curandeiro, curando os doentes com plantas e ervas medicinais. Enquanto a Jacobina oferecia, entre aspas, cura para a alma dos pacientes, ao ler e interpretar trechos bíblicos. Mesmo ela sendo analfabeta, ela tinha muito conhecimento na Bíblia. Ela conhecia muito a Bíblia.
Ela também manifestava poderes místicos, entrava em estado de letargia e, no seu retorno ao estado normal, descrevia aos pacientes as visões celestiais que supostamente havia tido. No começo, muitas famílias passaram a acreditar fielmente nas palavras dela, porque, como a gente falou ali, as famílias naquela localidade, elas careciam de um movimento religioso, já que aquela localidade ficava longe das igrejas da colônia. As famílias começaram a acreditar nela e começaram a seguir. Então, conforme ia aumentando o número de pessoas, Jacobina passou, então, a proibir os seguidores de irem ao culto ou à missa. Então, ela proibiu que quem seguisse ela, que os fiéis dela, fossem a outras igrejas e a outros cultos. Muitas famílias da região criticavam Jacobina e seus seguidores, assim como o clero, ou seja, os padres e os pastores, a parte religiosa da colônia. Estavam apavorados pela perda de fiéis, que chegava a ser quase de 1.000 pessoas. Então, o que eles fizeram? Os padres e os pastores, eles se uniram às famílias contrárias e se agilizaram em desqualificar o movimento. No começo, eram apenas ataques verbais, que pareciam fortalecer ainda mais Jacobina. Naquela época, ela já estava se preparando para construir um grande templo. Fazia grandes rodas de oração e abertamente passou a se apresentar como um novo Cristo. Os fiéis de Jacobina construíram uma edificação ao lado de sua casa. Essa construção serviu de templo e enfermaria, na qual realizavam suas cerimônias e hospedavam os doentes. 12 pessoas foram escolhidas para representar os 12 apóstolos. Em vários momentos, Jacobina dizia ter visões e afirmava ser a salvação. Esse grupo, desde o começo, ele foi rotulado pelos que eram contra como Múquer, que quer dizer falso profeta. Em 1873, o pastor Boeber, pároco de Sapiranga, ficou inconformado com o movimento por perder fiéis e liderou um abaixo-assinado que foi encaminhado ao delegado de polícia de São Leopoldo. Sapiranga, naquela época, pertencia a São Leopoldo. Essa região aqui era toda São Leopoldo. Por mais que tivesse, 50 quilômetros de distância hoje, eu acho que é a distância entre Sapiranga e São Leopoldo hoje. Naquela época também, né? Só que não se existiam as estradas. Neste documento, os cidadãos mostravam-se inconformados com os ritos de Jacobina e pediam urgentes providências das autoridades para proibir as reuniões religiosas fora da lei. O pastor e os 44 moradores da região que assinaram o texto acusaram Jacobina de ter nomeado seus irmãos e marido como discípulos. Queixaram-se de que muitos colonos anunciavam que ela era a manifestação de Deus. Destacaram que os Múquer não pagavam mais as taxas da igreja e da escola e denunciaram que eles estariam estocando armas e que o movimento estava dividindo as famílias. Então, comunidade e pastor se uniram para tentar acabar com o movimento. Porém, em maio de 1873, o presidente da província determinou que o chefe de polícia fosse em pessoa ver o que estava acontecendo. Com mandado de busca e apreensão, a polícia vistoriou a casa de Jacobina e João Jorge. Eles foram presos e levados à capital do estado. Jacobina,
que estava em estado de letargia. Foi conduzida em uma carreta até São Leopoldo, sendo escoltada por 8 soldados, numa viagem de 9 horas de duração. Chegando em São Leopoldo, ela estava em estado de letargia, foi exposta ao público e insultada pela comunidade local por quem era contra essa religião, né? Essa seita religiosa que ela estava formando. Os médicos tentaram de tudo para despertar ela, para fazer com que ela acordasse. Foram 5 horas de tentativas. Usando picadas de agulhas e de ponta de faca, e ela não acordou. Ela só acordou com o canto dos fiéis que tinham acompanhado ela, após 5 horas de tentativa. Após isso, Jacobina foi internada na Santa Casa de Misericórdia e João Jorge foi colocado numa prisão pública. Aí que o negócio começou a esquentar. A partir desse momento que o negócio começou a esquentar mais ainda. Em 13 de junho de 1873, Jacobina e João Jorge foram liberados, sob a promessa que cessariam o movimento e dispersariam os fiéis. Claro que não aconteceu isso, né? Foi descumprido. Então, a coisa foi ficando mais feia, né? Em ambos os lados. No final de 1873, aconteceu a primeira morte. Jacob Kremer desapareceu no dia 3 de novembro e foi achado morto alguns dias depois. A comunidade denunciou os Muckers pelo assassinato, porém não haviam provas. No dia 22 de novembro daquele mesmo ano, 1873, João Lem levou 2 tiros, um atingindo-o no peito, perto do braço. A comunidade acusou os irmãos Sem, ligados aos Muckers, pelo atentado. Vários seguidores de Jacobina foram presos. 33 levados a São Leopoldo e Porto Alegre, onde foram humilhados, mas foram soltos por ordem do presidente da província por falta de provas. Como eu disse, eles não tinham prova nenhuma que tinha sido os Muckers. O chefe de polícia de Porto Alegre foi demitido e os delegados da região, Lúcio Schneider e Christian Spindler, demitiram-se também. No dia 10 de dezembro de 1873, João Jorge e mais outros 2 Muckers foram ao Rio de Janeiro queixar-se a Dom Pedro II, que estavam sendo perseguidos. E entregaram a ele uma petição assinada por 32 pessoas, reclamando, obviamente, da perseguição da polícia, ofensas morais e agressões físicas e patrimoniais de outros colonos. Os Muckers, quando regressaram, passaram a armar-se e preparar-se para uma forte resistência armada à polícia e às hostilidades dos vizinhos. Ou seja, eles começaram a estocar arma, eles foram estocando armas e se preparando para um conflito. No dia 27 de dezembro de 1873, o representante imperial solicitou explicações às autoridades da província sobre as queixas que eles fizeram. Em 28 de janeiro de 1874, o delegado Lúcio Schreiner respondeu às autoridades imperiais, desmentindo as queixas dos Muckers e acusando-os de agitadores. Em 30 de abril, foi assassinado em São Leopoldo o jovem Jorge Albert, que havia desertado do movimento Mucker. Os seguidores de Jacobina logo foram responsabilizados pelo crime, levando contra si a opinião pública. Em 20 de maio, Jacobina escreveu ao seu primo Matias Schroeder, dando um ultimato aos que estavam fora do movimento. A líder nomeou Lúcio Schneider como o anticristo. Ela então nomeou o delegado, né, como se ele fosse o anticristo, Satanás, algo do tipo. Em 24 de maio, foi realizada uma grande celebração no Morro Ferrabras, onde ela
teria anunciado o fim do mundo e decretado o extermínio de 16 famílias rivais ou contrárias aos Muckers. Pensa bem, que criatura meio fora da casinha, né? Ameaçados, vários colonos Mucker buscaram abrigo na propriedade dos Maurer. Dali em diante, os seguidores de Jacobina revidaram as ameaças e várias casas foram incendiadas pelas colônias. Não se sabe até hoje se todos esses incêndios foram os Muckers que fizeram ou não. Mas o conflito estava armado, né? Um dos casos mais tristes, mais difícil de ligar, foi o de Martinho Cassel. Ele era um Mucker. A família dele, após ter deixado o movimento Mucker, passou a ser intimada a ele retornar sob pena de forte represália. Diante da recusa, ele recusou, ele não quis mais participar daquilo. Eles foram duramente ameaçados pelos Muckers, até que na noite de 14 de junho de 1874, com a família já recolhida para dormir, ouviram-se barulhos de cavalos nas proximidades da casa que ficava na fazenda Fialho. No dia seguinte, Martinho, aconselhado pelo vendeiro Borer, foi pedir ajuda ao inspetor do quarteirão. Este atendeu a solicitação, fazendo um ofício que Martinho deveria entregar às autoridades em São Leopoldo. Mesmo sendo no meio da tarde, Martinho, acompanhado de seu cunhado Kish, resolveu seguir para a cidade. No meio do caminho, junto à casa do cunhado, foi convencido a deixar a entrega do ofício para a manhã do dia seguinte. Ou seja, caiu numa emboscada, né? Durante aquela noite, com a família já dormindo, já é tarde da noite, todo mundo dormindo, os seguidores de Jacobina pregaram as portas e as janelas da residência da família e atearam fogo. Olha só, que coisa horrível. Morreram a esposa, Ana Maria Becker, a enteada, Louise Light, que tinha 19 anos, os filhos de seu primeiro casamento, Regina, 8 anos, e Pedro Arnoldo Castro, 6 anos. O enteado sobrevivente, que fora ferido a bala, conseguiu fugir. Em 25 de junho de 1874, também foi queimada a casa e comércio de Jacob Schmidt, com ele dentro. Logo depois foi queimada a casa de Felipe Klein, com ele dentro também. E só as atrocidades que os Muckers começaram a fazer com os integrantes da colônia que não seguiam a seita. Devido aos conflitos por toda a região, o comerciante Daniel Colim, da localidade de São José do Hortêncio, pediu ao intendente de São Leopoldo proteção, com soldados e armas. Ele estava com medo, né? Eles todos estavam com medo. As autoridades leopoldenses, não tendo como auxiliar, concederam licença para os colonos providenciarem armamentos. Ou seja, a brigada não podia, né, escoltar todos eles, não tinha contingente para isso, porém, autorizou que eles providenciassem armamentos. Muitas pessoas ficaram alarmadas por causa dos Muckers na região de São Leopoldo. Tinha notícias sobre as pregações da profeta que se dizia o Cristo, informações sobre agressões e violência, gerando confusão nas colônias. Muitas pessoas fugiam de suas casas e se escondiam nas matas, com medo que os Muckers botassem fogo nas suas casas, né? Se escondiam nas matas. Ficavam tempos escondidos. Em 26 de junho, os colonos queimaram as casas de 3 seguidores dos Muckers. Essa situação gerou mais consternação dos colonos, temendo que mais alguns dos Muckers que haviam fugido de noite saíssem dos esconderijos para se vingar. Em 28 de junho, um domingo, os católicos foram advertidos pelos padres nos púlpitos das igrejas para que nessas circunstâncias de confusão nas colônias não faltassem contra a justiça e a caridade.
pedindo que dessem preferência à oração e às confissões. Muitos atenderam a essa recomendação, assistindo com mais frequência à missa. Durante o mês de julho, foram feitas orações diárias na igreja de São José do Hortêncio para afastar maiores perigos. Várias famílias, preocupadas com as notícias vinculadas pelas colônias, para não ficarem isoladas, se reuniram nas casas comerciais e na residência dos padres jesuítas. No dia 29 de junho, algumas mulheres e alguns filhos de seguidores dos Muckers na localidade de São José do Hortêncio foram encontrados escondidos em arbustos, quase sem comida, por 2 dias e ganharam abrigo na casa dos Colim. Os ânimos, aos poucos, tornaram-se mais tranquilos, depois que muitos homens receberam armas e munições e a notícia de que uma tropa militar já havia saído de Porto Alegre em direção ao acampamento dos Muckers. No dia 30 de junho, também os padres de São José do Hortêncio receberam famílias para se refugiarem na casa paroquial. A polícia enviou um efetivo de 50 homens para prender os Maurer e outros Muckers. Só que esses homens, eles não tinham conhecimento e não estavam preparados com armas. Eles foram derrotados pelos Muckers, que estavam mais preparados e escondidos nos pontos estratégicos que esse contingente de homem, que esse contingente do exército não conhecia a região, né? Já com a falha da polícia, o exército foi chamado e enviou 500 homens, com 6 canhões. Na primeira tentativa de tomar a casa dos Maures, no dia 4 de julho, os soldados não conseguiram dominar os Muckers. O grupo foi derrotado por 40 Muckers, que balearam o general Genuíno Sampaio. O general Genuíno Sampaio, ele ficou muito conhecido por ser um dos heróis da Guerra do Paraguai, né? Ter lutado junto ao exército brasileiro contra as tropas de Solano Lopes, do Paraguai. O curioso é que ele morreu com um tiro nas nádegas. Os Muckers acertaram ele nas nádegas. Ele acabou morrendo em razão da ferida, que infeccionou e deu outros problemas. Ele acabou morrendo por causa dessa ferida. Já continuo aqui para vocês, só um pouquinho, deixa eu achar aqui onde eu parei. Enfim, no dia 2 de agosto de 1874, é findada a revolta. Jacobina, João Jorge e boa parte dos seus seguidores foi encurralada e morta pelo exército. Os que sobreviveram alguns fugiram. Os que não conseguiram fugir foi capturado e condenado a altas penas. E depois que cumpriram as penas e foram soltos, eles foram até o resto da vida sendo achincalhados pela população em geral. Quem fugiu, os Muckers que conseguiram fugir, eles reconstruíram suas vidas distante daquela localidade. A maioria foi para a região de Taquari. Aqui, essa bibliografia é do livro do Felipe, né? Está aqui a referência. No final ali vai ter a referência de todos os livros. E aqui é uma foto do João Jorge Maurer e da Jacobina. É bem rara essa foto, dificilmente alguém conhece. E era isso. Aqui são as referências de todo o trabalho. Como eu falei, todos os trabalhos, documentos e livros que falam sobre a imigração alemã no Brasil, eles são enfáticos ao dizer que fora tudo muito difícil. Ao estudar a fundo a história, é fácil perceber que realmente foi um processo árduo. Desde a situação psicológica, unida à saudade dos que ficaram,
e as incertezas do que realmente iriam enfrentar, até a dureza do mato fechado que tivera de ser aberto em cima de muito suor. Depois a carência de itens de sobrevivência, como roupas e sapatos e até alimentos. Realmente foram momentos penosos, que talvez não consigamos ter a real ideia do que realmente foi. Como vimos, a imigração teve vários motivos, tais como a necessidade de colonização da terra, que estavam desabitadas e corriam risco de ocupação por outras nações, como os castelhanos, né? Aqui no Rio Grande do Sul era geralmente os castelhanos que tentavam essas invasões. Lá no Nordeste eram os holandeses, uma época, né? Foram os holandeses. Os castelhanos era Argentina, Uruguai e Paraguai, né? São os que tiveram conflito com o Brasil, geralmente na região sul, né? A necessidade de substituir o braço escravo pelos imigrantes europeus também. Além disso, também era preciso iniciar a industrialização e acabar com a importação do que era muito caro, né? E a vontade de Dom João VI tinha de branquear a população, a gente já falou isso, é uma coisa muito feia, né? Digamos assim, mas ele queria, era a vontade dele, porque o Brasil a maior parte da população do Brasil era feita de índios escravos, índios negros, e ele queria que essa população tivesse traços europeus. Tudo isso aliado a uma Europa devastada após as guerras napoleônicas e a vontade dessas pessoas de construir uma vida melhor e um pedaço de terra para produzir. Após uma viagem difícil, que durou muito tempo, em porões de navios, em uma situação desumana, chegaram a São Leopoldo e foram encaminhados para a então falida Real Feitoria do Ninho Cânhamo. Conforme iam recebendo os lotes de terra, foram se firmando e formando colônias que hoje são importantes cidades gaúchas, como São Leopoldo, Novo Hamburgo. Muitos foram os conflitos das mais variadas causas, mas é importante ressaltar que esse povo venceu todos os desafios e deixou uma importante contribuição não só na história do Rio Grande do Sul, mas na história do Brasil. País que, apesar de algumas vezes renegá-los, esses imigrantes adotaram como seu, ao abandonarem a sua pátria e se tornarem brasileiros. Pois sim, muitos tinham orgulho de serem brasileiros. Muitas foram as contribuições deixadas por eles, todo o processo de industrialização, a culinária, a sociedade de canto, sociedades de atiradores, sociedade de ginástica, a educação e a religião. Quem visita a nossa região, aqui de Novo Hamburgo, do Vale dos Sinos, pode ainda observar aspectos bem peculiares dos alemães, como na arquitetura, né? Que muitos têm as casas em chaimel, de origem alemã. Os deliciosos cafés coloniais, né? Que muito se fala aqui, que é os cafés coloniais, as casas de café coloniais te oferecem uma mesa farta, cheia de produtos de origem alemã e mais alguns acrescentados. Os deliciosos, as mesas fartas, né, dos produtos de café colonial, como chimias, embutidos, chucrute, salsicha, bolos, pães variados, cucas, tudo isso pelos alemães disseram, né? As igrejas que ainda mantêm os traços europeus, né, na sua arquitetura. Os clubes que foram fundados há mais de 100 anos e ainda hoje se mantêm vivos, e as festas populares, né, que muitos se conhecem no Brasil, as Oktoberfest são as principais, né, as principais com muito chopp, muita música, muita alegria. Era isso, foi isso que eles nos deixaram de herança, digamos assim, do legado dos alemães no Rio Grande do Sul. Claro que
foi um pouco mais aprofundado do que se apresenta nas escolas, no ensino fundamental, do que a gente aprende? Foi. Porém, essa história pode ser muito mais aprofundada. Ela tem muito mais a nos ensinar. Então, era isso. Eu espero que todos tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre essa história. Obrigada pela visita.